O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana bate um papo com o Dr. Juliano Paradella. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, quadril. Ele é especialista em quadril em Cachoeiro de Itapemirim. Seja bem-vindo, Dr. Juliano. Eu que agradeço, Cida. Seja bem-vindo a você. Dr. Juliano, obrigado a sua atenção aqui conosco no programa, mas são tantas perguntas. E você, meu querido e minha querida internauta, que tem tantas dúvidas, agora é o momento. Dr. Juliano, quadril. São tantas informações, tantos problemas. Como o senhor consegue dar conta de toda essa evolução e atender tantos pacientes? Porque, ó, a agenda é difícil, viu, gente? Vamos falar um pouquinho dessa doença. Quadril, quais são os sintomas? Na verdade, o quadril é a nossa articulação, é a maior articulação do corpo, assim, ela une nosso esqueleto axial ao membro inferior, que permite movimentação da nossa bacia com o fêmur, né? E é uma articulação super interessante, sou apaixonado por ela. Ela tem muitas patologias que acometem, ela funciona muito bem até que você tenha uma doença. E as doenças são variadas. A gente pode ter desde as tendinites, bursites, as doenças congênitas, as doenças da infância, as sequelas das doenças da infância e da adolescência, o trauma com as fraturas do idoso, fratura do jovem, fratura do colo do fêmur, fratura da região trocantérica, as fraturas do acetábulo nos traumas graves, acidentes automobilísticos, motociclísticos, e, enfim, doenças inflamatórias, infecciosas, doenças vasculares causando necrose da cabeça do fêmur. Então, é uma gama de patologias que podem acontecer. Como prevenir? Então, acho que a prevenção depende muito para qual tipo de patologia. Mas, de uma forma geral, eu acho que a prática de atividade física regular, evitar a sobrecarga mecânica também nas articulações, manter a nossa musculatura sempre forte, suplementação, alimentação saudável, hábitos de vida saudáveis, eu acho que esse é o caminho. Doutor Juliano, o senhor falando sobre hábitos saudáveis, nós, mulheres, salto, isso também pode acarretar vários problemas, né? Vocês têm que ser estudadas assim, em relação ao salto alto, porque é muito difícil andar em cima do salto. Normalmente as mulheres já começam na adolescência, na infância, e altera totalmente a biomecânica, não só do quadril, mas do joelho, do pé, do tornozelo. Então, assim, a nossa marcha, ela tem várias fases. Ela tem o apoio do calcanhar, ela tem o aplanamento do pé, ela tem um impulso do hálux, né, da ponta do pé, para a gente poder caminhar. Então, a marcha são várias fases. Se você for estudar uma análise biomecânica de marcha, você vê assim, o quão complexo ela é. E um salto alto muda totalmente essa biomecânica. Então, assim, força de maneira desequilibrada todo o complexo muscular, tanto da coluna, da pelve, do quadril e de todo o membro inferior. E quem sofre muito também é o pé e o tornozelo. Parabéns para vocês, mas eu não recomendo saltos assim, muito altos, sabe? Doutor Juliano, eu estou vendo aqui na sua mesa vários ferrinhos, várias coisas. O que é isso? Para que serve isso? Na verdade, isso aqui são próteses de quadril. Essa é uma prótese parcial, uma prótese de Thompson. É uma prótese antiga, eu tenho aqui até para mostrar o que não é bom, eu não uso, tá? Essa é uma coisa bem ultrapassada, utilizado ainda hoje no SUS para fraturas do colo do fêmur em idosos, principalmente idosos acamados ou semi-acamados. Essa daqui é uma prótese total de quadril, em que você substitui toda a articulação doente por uma articulação mecânica. Essa prótese é uma prótese usada no SUS, ela funciona muito bem, mas ela tem uma durabilidade pequena, porque o material que é feito é a cabeça de metal, o polietileno é um polietileno comum, então isso aqui acontece o movimento, vai
causando um desgaste ao longo do tempo. Essa prótese tem uma durabilidade média em torno de 10 anos. Então depois tem que trocar, essas partículas que vão se soltando, elas vão causando reações imunológicas com soltura da prótese. Então é uma prótese que funciona bem, mas é uma prótese com pouca durabilidade. Essa é uma prótese importada, ela é de titânio, tem uma superfície porosa para fixar no osso, tem uma cabecinha de metal e um polietileno high cross-linked, que tem ligações cruzadas nas moléculas. Então, isso aqui tem uma durabilidade em torno de 20 anos, porque o desgaste desse atrito aqui, da cabeça de cerâmica com o polietileno cross-linked, é em torno de 5 a 10 microns por ano. Desse outro conjunto, em torno de 200 microns por ano. Então, esse aqui é o desgaste dessa e dessa aqui. É infinitamente menor. Então, a durabilidade dessa prótese, porque também tem um coeficiente de atrito, ela desliza muito facilmente, e a resistência do material. Então, essa prótese, para mim, é a minha prótese de escolha, assim, para todos os casos. Infelizmente, a gente não tem disponível no SUS. Idade. Tem idade para usar qualquer tipo dessas próteses? Não. Na verdade, a gente também seleciona o tipo de prótese de acordo com a idade e com a demanda funcional de cada paciente. Um paciente idoso, com uma perspectiva de deambulação pequena, ele tem uma demanda funcional menor, a gente pode usar uma prótese que tem uma durabilidade menor. Pacientes jovens, eu nunca usaria uma prótese que tem uma durabilidade pequena, porque depois você tem que trocar, fazer uma cirurgia de revisão, e aí são casos mais complexos. Doutor Juliano, como detectar um problema no quadril? Então, de uma forma geral, as patologias ortopédicas, nós temos algumas manifestações clínicas. A dor é o principal sintoma, né? A dor pode ser na virilha, pode ser na região peritrocantérica, lateral do quadril, pode ser na região posterior, pode ser uma irradiação de alguma patologia da coluna. Também limitação dos movimentos, estalidos, sensação de falseio, às vezes aumento da temperatura, manchas na pele. Então, tudo isso são sinais e sintomas que nos fazem pensar que alguma coisa está errada. Quando um paciente deve pedir socorro a um ortopedista? Eu acho assim, patologias do sistema músculo-esquelético. Eu acho que o médico de escolha para você procurar é, sem dúvida, o ortopedista. Muitas vezes a gente atende pessoas que foram em diversos outros especialistas em outras áreas, e que muitas vezes fazem uma consulta sem uma resolução do problema, e aí depois acaba fazendo exames que não seriam os melhores indicados, e acaba depois procurando um ortopedista. Nesse meio tempo, ele já gastou dinheiro, ele já perdeu tempo, às vezes a patologia se agravou, e muitas vezes a gente detectaria o problema só com um exame clínico ou com uma radiografia simples. Ninguém valoriza muito o raio-x hoje em dia, mas o raio-x traz muitas informações para a gente. O raio-x é o melhor exame para você fazer uma foto do osso e uma foto da articulação. As doenças degenerativas das articulações, do quadril, de diversas outras, o diagnóstico é radiográfico. Então, às vezes, a gente atende um paciente que gastou R$2.000 com ressonância, com tomografia, com isso, com aquilo. Quando você vai ver, não tem nenhuma radiografia. Às vezes você atende, pede o raio-x, o diagnóstico estava ali na sua cara e você resolve o problema. Então, assim, patologias do estômago, eu acho que você tem que procurar um gastro. Patologias do olho, um oftalmologista. Ginecológicas, ginecologista. Eu acho que o especialista em cada área é a melhor opção. Os reumatologistas nos auxiliam muito, eles também tratam e diagnosticam muitas patologias do sistema musculoesquelético, principalmente as patologias reumáticas, né? Doutor Juliano, qual o conselho que o senhor deixa hoje para as pessoas que costumam tomar medicamentos sem prescrição médica? Então, a automedicação. Eu acho que a automedicação ela é um problema sério. Eu sempre falo isso porque
Às vezes o paciente compra um medicamento, às vezes ele tem uma indicação de algum balconista de farmácia, que eles também têm muitos conhecimentos e tudo, mas às vezes o paciente é hipertenso, às vezes ele tem uma doença renal, às vezes ele tem uma doença péptica, uma úlcera, uma gastrite e ninguém sabe, e ele começa a tomar, por exemplo, um anti-inflamatório. Pode aumentar a pressão, pode fazer uma insuficiência renal, pode causar uma úlcera, uma hemorragia digestiva. Às vezes o paciente é diabético e acaba tomando um corticoide, que vai aumentar a glicose, a glicemia, né? Então, eu acho assim, automedicação para umas dores mais simples, tomar um analgésico simples, não tem problema nenhum, a não ser que o paciente seja alérgico também e ele não sabe. Agora, pode também agravar o problema. Às vezes deixa de procurar, vai se automedicando e quando vê, seria uma coisa fácil de tratar e se torna uma coisa mais grave e com uma piora, né, com um difícil tratamento depois. O senhor havia comentado conosco, fora do ar, sobre a maneira de segurar, de usar o celular. Deu um toque para os nossos internautas, esta cautela, este cuidado. Isso aí até, eu fui entrevistado há pouco tempo, falei até um pouco sobre isso. O celular, ele está aqui, na palma da mão. Hoje ele é um computador de mão. Então a gente consegue fazer muita coisa através disso. A gente não vai a banco, a gente compra passagem aérea, a gente compra passagem de ônibus, a gente resolve muita coisa no celular e muitas vezes as pessoas ficam usando também para as redes sociais, WhatsApp, Instagram e tudo mais, e com o pescoço flexionado durante muito tempo. E essa posição viciosa com o pescoço para baixo pode causar várias patologias na coluna cervical, por causa da dor, que a musculatura vai entrar em fadiga, porque a cabeça ela é pesada, então fica flexionado ali, pode causar hérnia de disco, pode causar síndrome cruzada da coluna cervical e várias outras coisas. Assim, eu acho que atrapalha o sono, né? O celular à noite, a tela, para as crianças então, deixa as crianças distraídas, sem poder de concentração. Então eu acho que o celular é uma ferramenta muito útil, mas tem que ser usado com muita cautela, com moderação, principalmente para as crianças também. São informações importantíssimas. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Olho a Olho com Cida Campos.